Olá, companheiros da Causa Operária TV e da Rádio Causa Operária. A gente começa agora mais um podcast O Mundo em uma Hora, seu podcast de todas as segundas às 3 da tarde no canal da Causa Operária TV no YouTube, que também fica gravado no nosso canal e você pode assistir, ouvir o podcast quando quiser, na hora que quiser, em todas as suas plataformas digitais aí, todos os seus aparelhos eletrônicos. Bom, gostaria de convidar você a curtir o nosso programa, a compartilhar o podcast em todas as suas redes sociais, a comentar à vontade aqui também na caixa de comentários e a se inscrever no canal da Causa Operária TV. Já são praticamente 90 mil inscritos no nosso canal, tornando-se também membro da COTV por apenas R$ 7,99 por mês, uma contribuição muito importante para a gente dar prosseguimento à construção desse projeto revolucionário de comunicação popular, a Causa Operária TV. Eu estou aqui com o César Chenhot, nosso comentarista também, companheiro que faz o podcast comigo. A gente vai falar de alguns assuntos aí que estão relacionados, primeiramente, na questão das eleições no Equador, que ocorrem já nos próximos dias, eleições presidenciais no nosso irmão sul-americano. As eleições no Equador, elas, segundo as pesquisas de intenção de voto, elas dão o candidato apoiado pelo Rafael Correa, o Arauz, como favorito, né, para conquistar a cadeira presidencial no lugar de Lenin Moreno. O candidato da direita tradicional, Guillermo Lasso, aparece em segundo lugar, um pouco atrás, e essas eleições aqui no Equador, que ocorrem, se eu não me engano, agora dia 7, né, de fevereiro, elas são marcadas aí por um cenário um tanto quanto parecido com o que ocorreu nas eleições bolivianas, né? Na verdade, muito semelhante, uma vez que, embora no Equador não tenha havido um golpe tradicional, né, como foi no caso da Bolívia, no Equador houve um golpe branco com a eleição do Lenin Moreno. E aí o Lenin Moreno, sendo apoiado pelo Rafael Correa, chegou ao governo e traiu completamente a sua base eleitoral, fazendo com que o Rafael Correa ficasse asilado na Bélgica, né, no exílio, prendendo diversos membros do governo do Rafael Correa, como o Jorge Glass, ex-vice-presidente do Equador, perseguindo os movimentos populares. E aí, essas eleições aqui são as primeiras eleições após a vitória do Lenin Moreno, e para derrotar esse golpe branco, a esquerda no Equador está apostando nas eleições após ter desmobilizado, né, a poderosa insurreição popular que ocorreu no ano de 2019, né? Agora a esquerda procura pela via institucional fazer uma transição que ela diz para retomar a democracia no país. O Rafael Correa não pode concorrer às eleições, assim como o Evo Morales não pôde concorrer na Bolívia por estar fora do país, sendo perseguido político. Se voltar ao país, seria preso. Rafael Correa está na mesma situação e, portanto, ele aparece como um apoio público ao Arauz. Uma coisa também semelhante com o que ocorreu com o Lula em relação ao Haddad aqui no Brasil em 2018, sendo que o Haddad estava à direita do Lula, o Luiz Arce, na Bolívia, estava à direita do Evo Morales e o Arauz, no Equador, está à direita do Rafael Correa. São personagens mais palatáveis para a burguesia, na verdade, com estreitos vínculos com a burguesia dentro
da esquerda, né, como é o caso do Arce e do Arauz. Mas, de qualquer forma, apresenta-se como candidato do Rafael Correia, apoiado pelo Rafael Correia e pelos movimentos populares da esquerda. Diante disso, na Bolívia, por causa também do clima de mobilização popular, a burguesia fez um acordo e permitiu que o Luiz Arce fosse eleito, sem, no entanto, conquistando, no entanto, o compromisso dele para que não se desmantelasse a estrutura do golpe de Estado. No Equador, aparentemente, se o Arauz ganhar, a situação seria semelhante, né? Haveria um acordo com a burguesia para assumir o governo, sem que, no entanto, revertesse completamente toda a destruição golpista. O regime político permaneceria basicamente inalterado. No entanto, como aconteceu na Bolívia também, a burguesia prefere que, na verdade, alguém da direita assuma, né, o poder para dar continuidade a isso daí. Na Bolívia, como a situação impedia isso daí, devido à polarização, à mobilização popular, à crise que geraria a eleição de alguém da direita, o Luiz Arce acabou sendo colocado. No Equador existe essa possibilidade também, mas também existe a possibilidade de a burguesia fraudar as eleições no Equador para impedir aí a vitória do Arauz e manter totalmente a estrutura do golpe de Estado do regime neoliberal imposto aí pelo Lenin Moreno no Equador. Queria que o César comentasse a respeito disso, ele que também tem mais informações a respeito. César, olá. Bom dia, Vasco. Bom dia a todos os camaradas que estão acompanhando o podcast. Essa situação do Equador é uma situação assim que se você parar para pensar nos fatos, observar cada um dos fatos isoladamente não, se você colocar todos os fatos assim na sua frente e observar, dá a impressão que a gente está num filme, né? Um filme assim de terror, não só no Equador, acho que na América Latina como um todo, né? Nós temos aí milhares de mortos por uma pandemia, vários golpes de Estado, um presidente, o cara com maior popularidade no país exilado em outro país, num país europeu. Assim, é uma coisa surreal, né? Que se alguém fosse transportado de 10 anos atrás para hoje, aqui na América Latina, tivesse que ver o que está acontecendo, a pessoa ia ficar incrédula, né? É uma situação que beira assim a loucura, né, para quem mora aqui na América Latina. Só que aí é que tá, né? Isso daí parece um filme, só que diferente de um filme, a gente tem que ser firme, né? A história ela não perdoa, né? Às vezes você faz tudo certo e acaba que as coisas não saem como planejado, né? Porque a história tem as suas leis próprias. Aqui, o que acontece é que a gente vê uma grande capitulação da própria esquerda, né? Na América Latina, e até dos próprios setores que apoiam Rafael Correia, em apostar todas as suas fichas numa eleição, assim como fez a Bolívia e a Argentina, né? A gente viu que o Correia ele poderia se lançar como presidente, mas o golpe impediu que ele se lançasse como presidente. Depois ele ia se lançar como vice do Arauz, que isso também foi impedido, né, pelo golpe de Estado. E agora ele só dá um apoio por fora, assim, uma coisa meio... O cara nem está no país, ele dá um apoio com vídeos, com declarações, né? E ainda assim o golpe de Estado quer impedir isso daí, né? O Arauz foi impedido até de ter o rosto, aparecer com o rosto do Rafael Correia, colocar o nome do Rafael Correia na propaganda política. Ou seja, é um estado de exceção completo para tentar impedir aí a mínima que seja oposição ao golpe de Estado dentro do Equador.
O correto seria a esquerda mobilizar a população aí para exigir que o Rafael Correa fosse o candidato à presidência, que ele pudesse voltar, que ele tivesse seus direitos estabelecidos e que ele pudesse ser o candidato à presidência, né? Isso aí é o mínimo que poderia acontecer. Só que aí a esquerda ela acaba por não organizar a população diferente de alguns outros lugares, no Equador a população chegou a sair às ruas, né? O Vasco bem lembrou aí que a população saiu e foi assim o começo das grandes mobilizações que a gente teve na América Latina, né? E se a gente for para pensar, a gente ainda está nessa etapa, né, de mobilizações grandes que vão acontecer, mas assim foi a primeira manifestação disso daí, e a esquerda procurou não organizar esses trabalhadores na época, exigindo a saída do Lenin Moreno, o fim do golpe de Estado e o retorno do Rafael Correa para novas eleições, né? Então, a gente vê o que é resultado aí da capitulação das lideranças políticas no Equador. Agora, as eleições elas podem ser adiadas, né? Uma coisa que também aconteceu, a Bolívia também estava tentando fazer, né? Adiar as eleições para impedir que o candidato do Evo ganhasse. Agora, no Equador, a mesma coisa para impedir que o candidato do Rafael Correa ganhe. Provavelmente, se as eleições acontecerem, ele vai ganhar no primeiro turno, né? E a gente vai ter que observar bem qual vai ser a pressão da direita sobre ele, para impedir aí que ele tente fazer aquilo que ele falou, né? Ele declarou que não vai aceitar nenhum acordo, que não vai aceitar os acordos do Lenin Moreno com a FMI, por exemplo. Então, a gente vai ter que observar isso daí, só que a gente já pode ter a certeza de que a direita não vai descansar com as eleições, né? É meio que uma burrice, assim. Eles estão fazendo de tudo para impedir o cara de chegar ao poder. Aí o cara chega ao poder, não, beleza, você é o presidente legítimo, nós vamos ficar aqui quietinhos na nossa. O que a gente vai ver aí é que a direita ela vai tentar se organizar, até mesmo em grupos de extrema direita, para um novo golpe de Estado, né? E a esquerda, caso seja, continue sendo capituladora, o que ela vai estar fazendo é simplesmente abrir espaço para que a extrema direita tome o poder, né? E falando essa questão da extrema-direita tomando o poder, né? A burguesia ela tem utilizado essa questão da extrema-direita para assustar, né, uma parcela da esquerda e conseguir o apoio dela para sua própria dominação. Isso daí ficou muito claro com relação à censura nas redes sociais contra o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e os seus seguidores, né? Em nome do combate ao extremismo, o Facebook, Twitter, Google bloquearam as contas do Trump e seus seguidores e obtiveram aí o apoio de uma parcela significativa da esquerda internacional, porque no caso, eles são muito perigosos, né, a extrema-direita, e não deveriam ter o direito à liberdade de expressão. Mas a gente aqui já estava alertando, né, que além de ser um ataque a um direito democrático, isso daí se voltaria inevitavelmente contra a própria esquerda, né? Isso daí, esse apoio acaba legitimando qualquer censura à liberdade de expressão. E logo em seguida foi o que aconteceu, né? O Ayatollah Khamenei teve sua conta censurada nas redes sociais. A Assembleia Nacional da Venezuela, agora com maioria chavista, também teve a sua conta censurada nas redes sociais. A Embaixada da China nos Estados Unidos teve a sua conta censurada. E aí, partidos de esquerda internacionais também tiveram a conta censurada, como é o caso do SWP, Partido Socialista dos Trabalhadores inglês, e agora também um partido de esquerda norte-americano, Partido Socialista da Igualdade, Partido Socialist Equality Party, né, César? Você tem mais informações a respeito disso? Então, o Facebook bloqueou a conta do partido e também bloqueou a conta de algumas lideranças do partido, né?
isso daí deu, nos Estados Unidos deu assim, uma pequena mobilização pela internet, né? Várias pessoas denunciaram isso daí e o Facebook acabou voltando atrás depois de 2 dias. Só que isso daí demonstra a clara tendência que o regime político está tomando, né? Que o Facebook, por exemplo, os outras redes sociais estão tomando, que é um controle total daquilo que é dito na internet, né? Eles vão bloquear qualquer tipo de ameaça ao Estado como ele é hoje, né? Ao controle da direita tradicional do imperialismo como ele é hoje. Um analista, inclusive norte-americano, o Tim Dore, disse recentemente que o problema da censura é que ela não vai atacar a extrema-direita, ela vai atacar aquele que se indispõe com o regime. É isso que a censura faz. Se a extrema-direita diz que o regime tem que ser diferente, não importa se ela quer que o regime seja mais direitista ou menos, né? Se você quer modificar o regime, então você deve ser censurado para que você não possa dizer isso daí e o regime se manter como ele está, né? Então, para isso que a gente está caminhando no mundo, né? Como um todo. A gente viu aí redes sociais serem fechadas, várias personalidades perdendo o direito aí de se expressar nas redes sociais. Muitas delas, inclusive, perdendo isso daí, elas perdem qualquer ligação que elas tenham com os grupos que as seguem, né? Isso daí é uma coisa fácil de ver, né? Por exemplo, nós temos aí a Causa Operária TV, nós temos a Rádio Causa Operária, nós temos o Diário da Causa Operária online, né? Imagina se, de repente, todos esses meios de comunicação fossem fechados, aí a gente não pudesse mais continuar na internet, por exemplo, né? Nós continuaríamos com a mídia impressa, né, com o Jornal Causa Operária, mas a gente perderia grandes ferramentas aí de divulgação do partido, de esclarecimento da classe operária e tudo mais, né? E é justamente isso que o regime político está tentando fazer nesse momento. É preciso lembrar aí que a gente está numa imensa crise, né? Uma crise sem precedentes. Uma crise generalizada na economia, uma doença aí com várias variantes atacando o planeta inteiro de uma vez, que está demonstrando a fragilidade do regime, né? Isso aí, com certeza, já está gerando, mas a gente pode esperar que em pouco tempo vai ter uma grande explosão aí em todo o planeta, né? Então, é necessário que o regime político ele controle o que pode ser dito para impedir que a população se organize contra ele. Fora isso, eu vi recentemente, né, que uma matéria da CNN, né, um vídeo que a CNN defende a expulsão dos radicais, essas coisas das redes sociais, né? E aí um dos analistas da CNN deixa bem claro o porquê disso. Ele diz que as redes sociais têm, muitas vezes, alguns canais do YouTube têm muito mais audiência do que a CNN. Então, tipo assim, o problema está nisso daí, né? A CNN não pode mais ter o controle que ela tinha antigamente, porque as redes sociais permitem que pessoas vejam outros tipos de imprensa operária, imprensa de outros setores, né? Então, a CNN não pode mais controlar, de fato, isso daí. Então, por isso que precisa controlar via lei, né? Precisa criar leis e via aí, uma burocracia, ordem estabelecida para impedir que saia do controle que as redes sociais saiam do controle aí desses setores, que é justamente o que o Edward Snowden disse recentemente também, né? Ele disse que a censura do Trump pode ser o ponto de inflexão para a imprensa tradicional controlar as imprensas, as redes sociais, né? E relacionado a isso, né, a gente vê o aumento da crise, né, que você falou, a acentuação aí da polarização política, essa questão da censura nas redes sociais é uma tentativa da burguesia de conter essa polarização política, né, para
para tentar estabilizar o seu regime, porque, por enquanto, a burguesia de conjunto, né, não pretende fazer uso aí da extrema-direita no governo, como a gente viu aí a deposição do Donald Trump. No entanto, né, essa extrema-direita está forte nos Estados Unidos, é muito claro isso daí. O Trump teve mais de 70 milhões de votos, né? Ele denuncia que foi vítima de uma fraude eleitoral. Houve ali a invasão do Capitólio, vários protestos de massas da extrema-direita. Com essa censura ao próprio Donald Trump, ele ainda fica mais popular, né? Porque ele se apresenta aí como vítima do sistema, né? Mostrando como é totalmente improdutivo que a esquerda apoie esse tipo de censura, né? Ao invés de a esquerda se apresentar como contraponto ao regime político, ela se apresenta como um acessório do regime político, e a extrema-direita que se apresenta como a grande inimiga desse regime político que oprime a população. Isso a gente não vê apenas nos Estados Unidos, a gente vê em outros países também, como os principais países imperialistas europeus. Na França, a esquerda ela se recusou a apoiar de maneira contundente os coletes amarelos em sua em sua mobilização que durou meses e meses a fio contra o governo neoliberal do Emmanuel Macron. Isso daí fez com que a extrema-direita capitalizasse uma parcela do movimento, embora fosse um movimento popular, né? A extrema-direita ganhou com isso daí, se apresentando como aliada dos coletes amarelos, e a esquerda como aliada do governo Macron, a quem a população queria derrubar do governo. E o que a gente vê é que, diante disso, ano que vem vai haver novas eleições presidenciais na França, e as pesquisas já indicam um acirramento gigantesco a respeito do posicionamento político dos franceses. Segundo uma pesquisa divulgada na semana passada pelo jornal Le Parisien, o Emmanuel Macron, que concorre à reeleição, tem 52% das intenções de voto, enquanto a Marine Le Pen, a líder da extrema-direita francesa, do Reagrupamento Nacional, tem 48% das intenções de voto, né? Então, existe praticamente um empate técnico aí entre esses dois candidatos. Isso daí há 1 ano e meio das eleições na França, mostrando que o cenário daqui para frente tende, inclusive, a se polarizar ainda mais. E aí a gente vê o seguinte: diante da ameaça da extrema-direita, né, a esquerda, em 2017, se eu não me engano, que foi a eleição presidencial do Emmanuel Macron, ela acabou apoiando o Macron com medo da Marine Le Pen, né? Ou seja, ela apoiou o candidato dos banqueiros do imperialismo, subiu no colo do Emmanuel Macron com medo da extrema-direita, ao invés de adotar uma posição independente, né? E aí fez com que a extrema-direita capitalizasse o descontentamento com o regime político, assim como ocorreu com relação aos coletes amarelos. E é possível que, se a esquerda continuar com essa posição, isso se repita em 2022, só que com um resultado ainda mais perigoso, né? Que a própria esquerda considera, que é a vitória da Marine Le Pen, porque o Emmanuel Macron está muito desgastado na França com toda a política neoliberal e repressiva que ele vem adotando, né? E a esquerda não se coloca de uma maneira independente com relação a isso. E em um cenário em que aparece Macron e Le Pen, a esquerda tende a apoiar novamente o Emmanuel Macron com medo do fascismo, né? Sendo que o Emmanuel Macron tem aplicado uma política de total ataque
contra os trabalhadores. E é uma situação que a gente viu nos Estados Unidos, a esquerda apoiando o Joe Biden com medo do Donald Trump. É uma situação que a gente pode ver no Brasil também em 2022, com a esquerda apoiando o João Dória, por exemplo, com medo do Jair Bolsonaro. Só que o grande problema é que, como a gente está vendo nas eleições aqui no Brasil, no Congresso Nacional, isso daí nem pode ser que nem dê certo, né? Pode ser que a esquerda apoie o candidato da burguesia contra o fascismo e, mesmo assim, esse candidato da burguesia contra o fascismo acaba perdendo, porque a burguesia percebe que o candidato fascista é poderoso e é melhor apoiar esse candidato aí, porque senão vai se desmoralizar completamente, né? E a gente vê isso daí na França, uma situação em que a extrema-direita ganhou com o desgaste do governo do Emmanuel Macron e a esquerda perdeu totalmente, né, praticamente toda a credibilidade que ela tinha, César. Ó, sobre isso daí, eu queria fazer um comentário que é o seguinte: a gente viu claramente que o Macron, quando ele se viu pressionado aí pelo coronavírus, pela crise econômica que vem sendo levada adiante aí, pelas mobilizações, ele não foi para a esquerda, ele foi ainda mais à direita. Ele agiu como um verdadeiro fascista. O cara, enquanto a imprensa internacional dava um grande destaque aí para o Emmanuel Macron, por exemplo, uma coisa que o PCO cantou antes de acontecer, o PCO disse aí que a França ganharia a Copa do Mundo em 2018. E foi o que realmente aconteceu, né? Um time que, vamos falar a verdade, você pergunta para qualquer pessoa, fala 3 jogadores da França na Copa do Mundo, o pessoal não vai lembrar praticamente nenhum francês. O pessoal vai lembrar aí de descendentes de países africanos, né? Descendentes aí do Mali, por exemplo, ou da Argélia. Porque francês mesmo não tem nenhum. Só que assim, a França foi campeã, o Macron aparecia em todos os jornais como se ele tivesse jogado a Copa do Mundo, se ele fosse o goleador da França, né? Até porque o Giroud, centroavante da França, o cara praticamente não fez gol nenhum na Copa do Mundo. Então, a gente vê que foi uma grande estratégia da burguesia colocar o Macron ali na presidência da França. Até surgiu o chamado fenômeno Macron, que surgiria pessoas como o Macron na Europa inteira e tudo mais, que era para justamente conter os extremos, a extrema-direita e a esquerda, que tendiam a crescer. Mas aí a gente viu que ele pressionado, ele foi para a direita. O cara, durante a pandemia, fez algumas das maiores aberrações na Europa. Por exemplo, a gente tem caso aí de gente que tinha uma faixa na janela escrito "Fora Macron", e a polícia foi até a casa das pessoas pedir para retirar a faixa, porque isso fazia parte do plano contra o coronavírus. Você não podia ter uma faixa criticando o presidente na sua janela, porque isso daí espalharia o vírus, né? Eu queria que o pessoal científico aí, que fica falando que a direita tradicional científica, explicasse, né, o que uma faixa ajudaria na propagação do vírus. Ele foi assim, reprimiu duramente as manifestações contra ele. Ele está numa cruzada gigantesca aí contra os árabes, contra a população árabe. Fechou 9 mesquitas na França recentemente. Então, assim, na hora H, a direita tradicional ela é fascista. Ela é tão fascista quanto a direita normal, quanto a extrema-direita. E aí a gente vê que a França, que é um país que tem muitos árabes, né, muitos descendentes de árabes, vindo das ex-colônias da França, até prefere a Le Pen, que é uma pessoa que, pelo menos na fala, diz que é totalmente contrária aos imigrantes. Por quê? Porque na pele os caras estão sofrendo com o Macron. E a esquerda, ela na hora H também, ela vai, a esquerda pequeno burguesa vai apoiar o Macron. Então, tipo assim, entre o cara que está te matando de verdade e o cara que te detesta, mas que não tem o poder para fazer o que está fazendo, ou então simplesmente não faz aquilo que fala que vai fazer, é melhor você votar nessa segunda alternativa, né? E é por isso que a Le Pen aparece tão bem nas pesquisas. Outra coisa, as pesquisas elas são fraudulentas, né? É bem possível que a Le Pen já esteja à frente do Macron há um bom tempo, porque o Macron não tem popularidade nenhuma na França. Ninguém gosta desse cara. Por que esse cara está aparecendo na frente
nas eleições. A não ser, tirando o fato de que a esquerda provavelmente vai apoiar o Macron contra Le Pen, ele não tem popularidade nenhuma. Ele depende disso, na verdade, para conseguir se eleger. Uma última coisa que eu gostaria de falar é o seguinte, né? O pessoal tem algumas pessoas que falam que a gente não pode criticar, por exemplo, a Kamala Harris, que é vice dos Estados Unidos, do presidente Joe Biden, porque ela é negra e ela é mulher. Então, tipo assim, o fato dela estar ali, né, representa uma grande, sei lá, simbolicamente mostra que a população negra está com mais direitos do que tinha antigamente. Então, nesse sentido, é bom que a Le Pen ganhe, né? É bom que a extrema-direita tome mesmo o controle da França, porque a Le Pen é mulher, né? E se ela é mulher, ela está mostrando que as mulheres francesas, elas estão num ponto aí que os homens sempre ocuparam e tudo mais, né? Eu gostaria de até que o pessoal identitário dissesse aí se vai apoiar a Le Pen na França, vai fazer campanha por ela, né? Contra o Macron, porque afinal de contas o Macron é homem e a Le Pen é mulher, né? Era uma dúvida que fica para mim, isso daí. E ainda sobre a questão da extrema-direita, né? Em outro país europeu, como a Espanha, a gente viu um cenário assustador, né? O Vox, ele obteve um crescimento exponencial, extraordinário nas últimas eleições parlamentares, né? Semelhante ao crescimento que a gente viu aqui no Brasil nas eleições de 2018, com o PSL, que passou de nenhuma ou uma cadeira no parlamento, no caso no PSL, na Câmara dos Deputados, para maioria, para ser o partido com maior número de deputados. O Vox, ele obteve um crescimento muito semelhante. E o partido vem realizando manifestações também com respeito à questão da pandemia, né, contra restrições e, na verdade, pela, inclusive, derrubada do governo de Frente Popular na Espanha, que é formado pelo PSOE, pelo Podemos, pela Esquerda Unida e pelo Partido Comunista Espanhol, né, um governo típico de Frente Popular, encabeçado aí pelo PSOE, que é um dos partidos mais direitistas do mundo dentro da esquerda, né? E que é um partido muito, embora tenha, né, suas origens e ainda uma certa influência na classe operária, é um partido muito impopular, né? E a esquerda está unida em torno do PSOE, do governo do PSOE e do Podemos, do Pedro Sánchez e do Pablo Iglesias. O crescimento do Vox na Espanha certamente é uma das influências, né, que fizeram com que o Chega em Portugal tivesse alcançado o terceiro posto nas eleições presidenciais que ocorreram no final de semana retrasado, que a gente falou no programa anterior aqui, em que o André Ventura obteve 12% dos votos em Portugal, né? Certamente motivado pela onda de extrema-direita no país vizinho, que é a Espanha. E na Espanha, né, a gente vê uma crise política muito grande, com ameaça de golpe militar. Recentemente, no final de 2020, vários militares aposentados divulgaram algumas cartas, algumas foram cartas abertas, outras foram cartas vazadas aí pela imprensa, chamando pela derrubada do governo de Frente Popular espanhol e pela defesa da monarquia espanhola, né, com um claro posicionamento fascista por parte dos militares espanhóis, que não mudaram absolutamente nada desde a queda do Francisco Franco, desde a queda do franquismo em 1975, né? E a situação na Espanha é uma situação de crise generalizada, com a esquerda no governo se desmoralizando por aplicar a política da burguesia, uma política neoliberal, e a extrema-direita ganhando
apoio popular por ser a oposição a esse regime sustentado pela esquerda. E aí a gente vê que um dos principais locais, um dos principais centros de crise, né, nos últimos 10 anos na Espanha, é a Catalunha, que é o coração industrial do país e onde existe um movimento por independência poderosíssimo e cada vez mais crescendo, né, nos últimos anos, tendo inclusive realizado um referendo que foi sufocado a ferro e fogo pelo governo central espanhol, na época presidido pelo PP do Mariano Rajoy. E agora a situação na Catalunha é uma expressão dessa crise na Espanha, né, César? Sobre isso daí, eu queria comentar o seguinte, né? A Catalunha, o que está acontecendo na Catalunha atualmente, serve aí para a gente ver como essa política de frente popular, de frente ampla, né? Ela não dá certo. Ela mina os partidos de esquerda, ela destrói os partidos de esquerda e fortalece a extrema-direita. Simplesmente isso. Como você disse aí, Mariano Rajoy, aí, ele governou a Espanha, né? Foi primeiro-ministro da Espanha até 2018. Ele foi o responsável por impedir aí que o referendo pela independência da Catalunha conseguisse realmente separar a Catalunha da Espanha, num movimento grande que os catalãos estavam fazendo. Catalães? Nossa, me confundiu a cabeça. Mas, enfim, o que os catalães estavam fazendo aí. Ele foi responsável aí pelo golpe de Estado na Catalunha contra o Carles Puigdemont. E aí chegou o governo da esquerda, o governo do Pedro Sánchez, que é o governo do PSOE, que não conseguia se estabelecer enquanto governo. Ele não conseguia formar o governo, né? O parlamento não conseguia ter maioria para sustentar o governo do PSOE. Como é que ele conseguiu se estabelecer? Ele conseguiu se estabelecer com o apoio da Esquerda Republicana Catalã, que é um partido grande, um partido desde que existe há muito tempo, foi o partido que mais teve votos quando se formou a República Espanhola. Em 1931, ele foi o grande partido, o partido que tinha maioria absoluta, com mais de 60% dos votos na Generalitat, né, no parlamento catalão. Então, que esse partido, que era o partido, é um partido independentista, apoiou justamente no momento em que se estava fazendo a luta pelo independentismo, ele apoiou um partido que é contra o independentismo, que é o PSOE. Ele apoiou a estabilização do regime político espanhol, sendo que é um partido que quer, na verdade, acabar com o regime político espanhol e ser independente dele, né? Uma aberração, né? A esquerda republicana catalã fez. E o que a gente vê? Nós vamos ter eleições aí agora em fevereiro na Catalunha, e isso simplesmente serviu para desmoralizar completamente a ERC, a esquerda republicana catalã. A esquerda republicana catalã não chegava aí, parecia que poderia ser o maior partido dentro da Generalitat do parlamento catalão. Não vai ser. As pesquisas indicam que o Junts per Catalunya, que é o partido independentista, vai ter aí 20% dos votos. Esse partido era o segundo partido em número total de participantes. Ele provavelmente vai ser o primeiro. A esquerda republicana catalã vai ficar em terceiro lugar. Em segundo vai ficar os Cidadãos, que é um partido de direita que é contra a independência, né? E que estava em primeiro, agora também vai cair para a segunda posição. E quem vai crescer mesmo é um partido que se diz de extrema esquerda, chamado CUP, Candidatura da Unidade Popular, que hoje tem cerca de 4 deputados, mas que pode chegar até 9 agora, e o Vox, que não tinha ninguém no parlamento catalão, pode passar a ter entre 6 e 7 deputados no parlamento. Fora isso, o PSC, que é o PSOE da Catalunha, é o Partido Socialista Espanhol dentro da Catalunha, vai passar a ser, aí ele vai passar de ter 17 deputados
para mais ou menos... Não, aqui não mostra exatamente o número de deputados que vai ter o PSC. Mas, enfim, ele vai crescer e vai ficar aí, pode chegar a ficar na frente da esquerda republicana. Ou seja, a gente vê que a esquerda republicana só serviu para, ao apoiar o governo espanhol, só serviu para se desmoralizar, fortalecer o regime político e fortalecer a extrema-direita. Por outro lado, também a Catalunha, ela se polariza mais, né? Ela está se polarizando bastante, e a extrema-esquerda e a esquerda, como um todo, por fora da esquerda republicana, estão crescendo aí, né? Isso, ó, rapidinho, um último comentário. Isso daí que a esquerda republicana catalã fez também, de apoiar o PSOE, serviu simplesmente para um novo golpe de Estado na Catalunha, porque o PSOE foi lá e, assim como o PP havia feito, também deu um golpe de Estado, permitiu que o judiciário desse um golpe de Estado no Quim Torra, que era o presidente da Catalunha, e pelo simples motivo dele ter uma faixa escrito liberdade para os presos políticos na Catalunha. E assim caminha a humanidade. Obrigado, César, pela sua participação no nosso podcast O Mundo em Uma Hora. A gente vai ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que acompanhou o nosso podcast. Vocês podem ouvir quando quiser aí no canal da Causa Operária TV no YouTube. Não se esqueçam de compartilhar o nosso podcast, de se inscrever na Causa Operária TV e de acompanhar nossa programação 24 horas. Valeu a todo mundo. A gente volta na próxima segunda, às 3 da tarde, na Causa Operária TV. Tchau.